Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Boa noite, tudo bem? Eu peço, por favor, você pode um pouquinho abaixar a luz aqui. Gostaria de olhar nos olhos aí das pessoas aí. Até mesmo você liga aqui, sabe? Aí sim. Tudo bem com vocês? Antes de começar a pregar, eu gostaria de orar rapidinho com vocês, tá bom? Se você puder fechar os seus olhos, por favor. Amém. Obrigado, querido e doce Espírito Santo. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Obrigado por esse dia de festa, não apenas porque a Sabaoth Floripa comemora 2 anos, mas também porque nós hoje comemoramos vidas entregue a Ti. Nós comemoramos vidas, Senhor, que estão escolhendo hoje, literalmente, de deixar para trás uma vida, Senhor, guiadas pelos seus próprios sentimentos, emoções e pensamentos, por uma vida que vai começar a ser guiada completamente pelo Espírito Santo. Discípulos hoje vão surgir, pessoas comprometidas com a Tua presença, comprometidas com coisas eternas, Senhor, vão se levantar daquela água hoje. E nós queremos Te agradecer porque sabemos que hoje Você quer encontrar os nossos corações, hoje Você quer encontrar os nossos olhos, enxugar as nossas lágrimas. Hoje Você quer encontrar as nossas feridas. Hoje Você quer colocar fôlego, Senhor, no nosso espírito. É colocar de pé em nós um espírito de fé ousada, um espírito de coragem, Senhor. Um espírito que lança fora todo medo. Nós hoje estamos aqui e o que Te pedimos é, Senhor, venha e abala a estrutura da nossa vida, a estrutura da nossa alma, a estrutura dos nossos corações, a estrutura da nossa mente. Senhor, o nosso desejo hoje é Te ver, Te ouvir e Te tocar. Isso é o nosso desejo. Te agradecemos por honrar a nossa vida com a Tua doce presença. Obrigado, Jesus. Amém. É incrível ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Tem uma palavra específica que antes de subir Deus estava colocando no meu coração, que eu quero liberar sobre essa igreja. E o Espírito Santo ministrou muito forte essa palavra, que a partir da manhã, essa igreja vai começar a ir e andar em uma unção de reforma. É uma unção de reforma que vai começar literalmente a acompanhar, a permear no meio de vocês, a andar no meio de vocês. Eu vi não apenas, sabe, uma reforma física de estrutura que vai acontecer aqui nesse lugar, mas é uma estrutura de vidas que eu vejo que o Espírito Santo vai começar a fazer
literalmente nesse novo ciclo, porque o novo ciclo que está começando é um ciclo que se fecha, que se fechou nesses 2 anos, é um ciclo que vai começar a partir da manhã, literalmente, mas também a partir de hoje, porque batismos, sabe, vão acontecer. Então, eu vi nitidamente o Espírito Santo falar isso para mim. Essa é uma igreja que vai começar a andar em uma unção de reforma. Corações serão reformados, ministérios serão reformados, famílias serão reformados, mas também um forte espírito de oração será reformado dentro dessa igreja. Um forte espírito e desejo de jejum será reformado dessa igreja. Eu vejo literalmente Deus como se está levantando dentro dessa igreja um exército que sabe batalhar espiritualmente. Porque as batalhas ainda se vencem orando e jejuando, meus irmãos. As batalhas na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa cidade, ainda se vencem em joelho, meus irmãos. Essa é a maior estratégia para vencer as nossas batalhas. Não existe uma outra forma. Eu vejo que literalmente tem pessoas que vão começar a andar nessa unção de reforma, onde automaticamente eles vão ter a força de pegar de volta as armas, sabe, do jejum, da oração. É como você vejo, Deus ontem liberou essa palavra até por uma pessoa. Eu vejo que Deus quer estender essa palavra sobre a igreja. Deus está limpando as armas dessa igreja. Ele está limpando o escudo, a espada, o capacete, tornando essa igreja apta para esses últimos dias antes da volta de Jesus. Sabe, eu acredito que se lá atrás os discípulos falavam que era a última hora, sabe, eu acredito que nós estamos nos últimos segundos. Eu descobri um pouquinho, sabe, o porquê esses discípulos, o motivo que esses discípulos conseguiram chegar até o fim, pregando o evangelho até o fim, apesar da perseguição, apesar das dificuldades. Enquanto a gente comemora um gol do Corinthians aqui, né? Enquanto a gente comemora um gol do Corinthians aqui, lá atrás comemoravam a morte de cristãos. Lá atrás comemoravam a morte, o derramar do sangue de cristãos. Lá atrás, um cristão morto era um motivo para se alegrar e para comemorar. Era nessa sociedade que os cristãos pregavam o evangelho, né? Então, eu acredito que eu e você, a gente não tem essa dificuldade de pregar o evangelho com medo que alguém de alguma forma pode comemorar a nossa morte. Então nós temos o privilégio de pregar o evangelho com liberdade, de pregar o evangelho com alegria e saber que de alguma forma Cristo será glorificado através da pregação do evangelho. Essa é a loucura do evangelho, Cristo ser glorificado através da pregação do evangelho. Apesar de serem vasos de barros, Deus decidiu derramar sobre nós a sua gloriosa misericórdia. E nós hoje estamos aqui, queremos tomar posse dessa palavra, que é uma palavra de reforma. Eu acredito que você que está aqui também pela primeira vez, talvez tem coisas que precisam ser reformadas na sua vida. E hoje é o dia onde Deus quer encontrar aquilo que de alguma forma está caindo em pedaços no seu coração e te falar: ei, hoje você pode comemorar a sua reforma. Hoje você pode comemorar a sua reforma na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida econômica. Eu acredito que aonde tem reforma, tem também compromisso com Deus. Deus não reforma apenas pessoas que querem ser visitadas pelo Espírito Santo. Eu entendi que tem uma grande diferença entre falar eu tenho Deus e falar Deus me tem. Existe uma grande diferença. Quando nós falamos, eu tenho Deus na minha vida, é quando nós podemos falar, Deus me tem completamente. Porque quando de alguma forma nós falamos que temos a Deus na nossa vida, nós criamos o Deus do nosso jeitinho. Mas quando Ele que nos tem, então Ele nos molda do jeito dele.
Nós queremos ser reformados. E assim como a gente ontem falou, e hoje também comentou na mesa com o pastor Adivaldo, como Evan Roberts, esse grande homem de Deus, avivalista, falou: me molda, Senhor, me derrete, ou seja, me coloca na sua forma, deixa que eu me torne igual você. Eu acredito que o maior privilégio que Deus dá para a humanidade é para nós, seguidores do Evangelho, é nos tornar como o nosso Criador. Esse é o nosso maior privilégio. Mas eu quero entrar na palavra. Enquanto o pastor estava lá orando, eu quero só compartilhar com vocês rapidamente, antes de começar a ler, o que Deus tem colocado no meu coração. Eu estava refletindo sobre esse negócio dos olhos de Deus. E o salmista Davi, ele fala assim: pois os olhos do Senhor, eles não veem com imparcialidade. Que coisa maravilhosa saber que Deus, Ele não olha com imparcialidade. Os olhos de Deus, eles não olham com imparcialidade. Eles não fazem diferença. Ele não olha com imparcialidade, não importa qual é a minha história, qual é a sua. Sabe, a gente em outro momento vai ter a oportunidade de contar, e eu também vou ter a oportunidade de contar a minha história, mas saber que aos olhos de Deus, nós não temos, sabe, de alguma forma, imparcialidade, pois todos aos olhos de Deus são iguais. Isso nos encoraja demais, meus irmãos, porque significa que apesar, sabe, de como a gente chega na presença de Deus, nós todos podemos desfrutar dessa presença. Eu quero começar a falar um pouco sobre isso. Como o pastor falou, eu sou italiano, eu me converti na Itália, a minha família toda é italiana, eu moro no Brasil com a minha esposa, faz 2 anos que eu estou aqui, com a minha esposa maravilhosa, a Laís, que está aqui, me acompanha em tudo, me aguenta. Eu falei louca ontem, que ele é louca, mas é verdade, porque para me acompanhar, tu precisa ser de verdade assim, louca por Jesus. Faz 2 anos e meio que eu moro aqui no Brasil, me converti na Itália. Imagina, eu me converti naquele 1,% de cristãos que existem na Itália. Então, cara, na Itália é assim, enquanto talvez no Brasil aqui é normal você comemorar um batismo, está tudo bem. Enquanto aqui no Brasil é normal ver alguém novo entrando na igreja, agora uma alma que se entrega a Jesus na Itália, meu irmão. Um rosto novo que entra na igreja, meu Deus do céu. Você comemora como o Corinthians. Mas é isso, sabe, é o que o Paulo fala, que ele se faz para ganhar alguns. Aprecia o valor dos poucos que são alcançados pelo Evangelho. E nós precisamos voltar a esse lugar onde, que seja multidão ou que seja isso nos empolga, isso nos alegra, porque vale uma multidão. Sabe, eu lembro daquela história desse grande evangelista usado por Deus, antes ainda da época de Billy Graham. Esse evangelista, toda vez que ele pregava o evangelho, nas cruzadas deles aconteciam milagres, maravilhas, pessoas se entregavam a Jesus. Toda vez, depois da cruzada, ele voltava no seu quarto, abria o seu diário, aí escrevia: hoje aconteceu isso, isso e isso. Hoje 1.000 pessoas foram curadas. Hoje mais de 2.000 pessoas entregaram a vida para Jesus. Uma noite, durante uma cruzada que estava lá acontecendo nos Estados Unidos, ele voltou para o seu quarto, abriu o seu diário e falou assim: hoje, o dia não foi muito bom não. Só uma pessoa se entregou para Jesus. Essa pessoa era o Billy Graham.
Essa pessoa era o Billy Graham. Nós precisamos entender que existe uma alegria em pregar o evangelho. E a alegria de pregar o evangelho não é ver pessoas curadas, não é ver o mover de Deus, não é ver pessoas salvas. Também essa não é alegria, meu irmão, porque vão chegar os dias que você vai pregar o evangelho e tudo isso não acontece. Pessoas não vão querer te ouvir. Pessoas não vão ser curadas. Pessoas vão embora enquanto você prega. Pessoas vão começar a te xingar enquanto você prega para eles. Então, qual é a alegria de pregar o evangelho? O apóstolo Paulo fala: pois a recompensa de pregar o evangelho é eu poder pregar o evangelho de graça, como de graça também eu recebi. Essa é a recompensa de pregar o evangelho. A recompensa de pregar o evangelho, sabe aonde está? Em você ter a oportunidade de servir o outro. Essa é a recompensa. Essa é a coisa mais linda que Deus nos dá a oportunidade de fazer. Eu servir o outro. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Essa mensagem foi colocada no meu coração quando um dia, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me deu uma visão de um quarto com um banquete preparado, cheio de comida. E nesse banquete estavam sentadas pessoas influentes do mundo, líderes também de várias igrejas no mundo. Eles estavam lá aproveitando desse banquete preparado. Mas a pessoa que preparou esse banquete não estava lá. Esse banquete estava lá pronto, preparado, com a melhor comida do mundo. E de repente, nesse quarto, eu vejo uma porta lá no cantinho. Logo quando eu consigo ver essa porta, eu vejo essa porta se abrir. E na hora que essa porta se abre, eu vejo Jesus entrando. Sabe, você me fala, mas como você sabe que era Jesus? Porque quando eu comecei a ver Jesus nessa visão, meu corpo começou a tremer. Eu não me aguentava. Eu não conseguia. O meu corpo sabia que aquele que meus olhos estavam vendo era Ele. Só que Ele entrou de uma forma diferente. Ele entrou com uma roupa diferente. Eu vi Jesus entrando nesse quarto com roupa de garçom. Mas quando entrou, os líderes sentados naquela mesa, ao ver ele, tão simples, com roupa de garçom, se olharam entre eles. Enquanto Jesus se aproximava, começaram a cuspir na cara dele. É isso que você é? Apenas um servo? Pois a gente não estava esperando esse Jesus. A gente estava esperando Jesus de uma outra forma, talvez da forma que a gente se construiu na nossa cabeça. Uma das coisas que matou Jesus, meus irmãos, foi a simplicidade dele. Muitas vezes nós também temos dificuldade em honrar servos. Nós temos facilidade em honrar influências, mas não servos. Nós temos facilidade em honrar, talvez que sobe aqui em cima, mas temos uma grande dificuldade em honrar aquele que está ombro a ombro com você. Porque uma pessoa comum. Mas a minha pergunta é, como é que a gente trataria Jesus quando a gente descobre que Ele se tornou comum para nós? Como é que a gente trataria Ele? Qual é a forma que a gente falaria com Ele se a gente descobre hoje que o desejo dEle é chegar aqui para te servir? Preparar um banquete para mim e para você? Como é que a gente trata esse Jesus? Muitas vezes a gente está acostumado a lidar com Jesus, a ter uma proximidade com Deus soberano, né? Com Deus rei, com Deus poderoso. Mas quando
de alguma forma Jesus veste essas vestes de servo? Será que a gente deixa ele ir embora, vira os olhos e fala, não, a gente não está interessado nesse tipo de Deus, pois ele não tem beleza para atrair os olhares, ele é vazio, não tem forma. Então o Deus que nós queremos honrar é um Deus que no nosso meio ele haja com todo o poder. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, a manifestação da presença de Deus é a consequência, na verdade revela o coração servo de Deus. Quando ele vem com a sua presença, ele está falando, estou aqui pronto para te servir. Quando ele vem com a sua presença, ele está falando, quero te servir. Eu quero preparar um banquete para você. Eu quero que você venha, que você senta, que você aproveita da minha presença. Então isso é o coração de servo. E o coração de servo, ele só é movido por uma grande generosidade. Meu irmão, se Jesus, ele fosse apenas Senhor, Deus soberano, seria impossível Jesus morrer naquela cruz, para mim e para você. Mas é o Deus servo que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, que fez ele chegar naquela cruz. E alguns estudiosos falam que ele recebeu mais de 117 chicotadas no corpo. Cada chicote tinha um osso de animal, um dente, que toda vez que chegava no corpo dele, arrancava um pedaço do corpo dele. Tudo isso porque na verdade ele queria demonstrar ao mundo que não veio no mundo para julgar o mundo, mas para servi-lo, ao ponto, não, na verdade veio para amá-lo ao ponto de servi-lo com a sua própria vida. Mais de 6 horas ele foi pendurado naquela cruz, até o corpo desfalecer, até o fôlego sumir, até o coração começar a ficar, começar a ficar mais devagar, até ele sentir o fôlego sair dele. Cada momento podia ser o último momento, sentir esse sangue sair do corpo dele. Alguns estudiosos também falam que assim, o corpo do homem, no total, ele contém mais de 5 litros de sangue. Ele literalmente em 6 horas derramou e saiu dele todo o sangue que esse corpo podia conter, para as minhas e as suas culpas. Tudo isso era porque ele queria demonstrar naquela cruz o quê? Que ele queria nos servir. O barulho daqueles pregos foi a iniciativa dele se esvaziar. Foi a iniciativa dele se entregar. A iniciativa não foi sua nem minha, mas foi dele essa iniciativa. E nós hoje estamos aqui porque um servo que veio ao mundo sem forma, vazio, ele se entregou e foi disposto a nos servir. Eu quero ler com vocês em João 13, a partir do 1º versículo. Olha o que a Bíblia fala. Antes da festa de Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Obrigado. E voltar para o Pai. Ele, olha isso. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. Olha isso. Os amou até os amou até o fim.
os amou até o fim. Isso me empolga demais. Eu entendi o motivo pelo qual aqueles discípulos chegaram até o fim. Entendi. Sabe, 1 João fala assim: filhinhos, chegou a última hora. Agora, como você vive o evangelho sabendo que é a última hora da sua vida para viver o evangelho? Como é que a gente prega o evangelho sabendo que é a nossa última hora? Qual seria a forma, sabe, da gente orar sabendo que é a nossa última hora para orar? Como é que a gente vem na igreja sabendo que a última hora que a gente tem é a última hora, é a última possibilidade que a gente tem para vir na igreja? Eu acredito que ao invés da gente vir assim na igreja, a gente vem pulando, porque é a última hora. Agora talvez eu vou fazer esse exemplo de uma outra forma. Como você abraçaria o seu filho caçula, sabendo que é a última hora que você vai ver ele? Como você beijaria ele? Como você olharia nos olhos dele? Qual é a forma de você abraçar ele? Sabendo que é a última hora que você tem para estar com ele. Só que sabe a coisa linda qual é? Que é com esse tipo de amor, é com essa intensidade de amor que Jesus amou os seus discípulos. Sabe por quê? Porque ele sabia que toda hora podia ser para ele a última hora. Toda hora, em qualquer momento, podia ser a última hora. Então, ele amou os seus discípulos sem reserva, sabendo que em qualquer momento podia ser a sua última hora de ver os discípulos, os seus amigos. Então ele olhava nos olhos deles como se fosse a última possibilidade que ele tinha de estar com ele. Agora imagina eu e você amar Jesus como se fosse a última hora da nossa vida. Como a gente olharia nos olhos dele? Sabe o ponto qual é? É que a gente muitas vezes acha que os nossos ministérios são eternos. É que a gente muitas vezes acha que a nossa vida é eterna. Então a gente esquece que nós estamos aqui de passagem. É que essa vida vai acabar. Então significa que aqui eu tenho a última hora para viver o evangelho. É enxergar os olhos de Jesus como se fosse a minha última possibilidade. Mas olha o que ele fala. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra. Ele tinha amado os seus discípulos durante todo o seu ministério na terra. E os amou até o fim. Agora, eu quero falar para você, o que significa esse até o fim? Será que é um tempo cronológico apenas? Não, meu irmão. Esse até o fim, ele não é apenas um tempo cronológico. Esse até o fim significa algo de muito mais profundo. Esse até o fim significa que ele os amou apesar da tribulação, apesar da angústia, apesar da perseguição, apesar do perigo, apesar da nudez, contra tudo e todos, contra a vida e contra a morte, contra os principados e contra as criaturas, contra as coisas presentes e futuras. Apesar de todas essas coisas, ele nos amou até o fim. Cristo, ele conseguiu de alguma forma passar no meio de todas essas coisas sem nunca parar de te amar. É por isso que Paulo pode declarar de uma coisa, meu irmão, eu sou convicto. De uma coisa eu tenho certeza, que apesar da vida e da morte, principados e potestades, coisas presentes e futuras, demônios, todas as coisas que estão no céu, na terra e embaixo da terra, nada disso tudo poderá me separar do amor de Cristo Jesus.
Por quê? Porque Ele, apesar dessas coisas, me amou até o fim. Então, até o fim não é apenas um tempo cronológico, não foi apenas um tempo de 3 anos. Mas foi um tempo espiritual também, onde Ele passou pela angústia, onde Ele passou pela perseguição, enquanto amava os seus discípulos, onde Ele passou pela traição, e amou até o fim. Sabe o que significa amar até o fim? Amar até o fim de você mesmo. Amar até o fim quando até eu não consigo mais. Ele te amou até o fim das suas forças, até o fim das suas capacidades, até o fim além dos seus limites, até o fim além do que você podia entregar para Ele, até o fim, mesmo sabendo quando você de alguma forma viraria as costas para Ele e trairia Ele. Ele passou por essas coisas e o seu amor não esfriou, mas até o fim. Significa eu olhar nos seus olhos e ver que lá no fundo eu sei que existe em você um Pedro que de fato não me ama. Então eu fico imaginando Jesus quando pergunta para o Pedro: você me ama? Ah, Jesus, Pedro, você me ama? É mesmo assim, Ele te olhar nos olhos e falar: então vem, até o fim de você mesmo, até o fim de mim mesmo. Olha como continua esse texto que eu quero continuar a ler. Depois que fala que Ele os amou até o fim, Ele fala assim. Agora imagina que aqui está preparada uma mesa para você. É que Jesus de garçom está sentado aqui. Ele fala assim, assim levantou-se da mesa. Presta atenção. Tirou sua capa. Tirou sua capa. Enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Ó Senhor, vai lavar os meus pés? Ó Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés, o Pedro de novo. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Sabe, o que também significa Jesus na mesa aqui? Que Ele mesmo preparou para você tirar a sua capa. O que significa isso? A gente tem que entender que não é qualquer homem que estava fazendo isso. Era Jesus, tirando a sua capa. Não era qualquer homem, era Jesus. Então significa que tudo aquilo que Jesus estava fazendo apontava para algo. Só dele respirar, via o mundo, se cumpriram mais de 40 profecias. E agora você tem que entender que quando o Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem, isso é uma coisa que ainda buga a minha cabeça. Isso ainda é uma coisa que não cabe nessa minha cabeça limitada aí. 100% Deus e 100% homem, Ele tira a sua capa. O que está tirando? Apenas uma capa física. Aqui Jesus, Ele está literalmente jogando uma dinamite no mundo espiritual, mudando para sempre a imagem e a visão de Deus para o homem. Estava mudando as coisas. Tirando a sua capa, uma revolução estava prestes a começar. Uma revolução, uma guerra mundial no mundo do espírito, no inferno, nos principados e nas potestades estava prestes a começar. Tirando a sua capa, Ele de alguma forma está falando: eu estou entregando mim mesmo. Eu estou me entregando.
ele entregou a sua identidade de Deus. Ele, tirando a sua capa, entregou a sua glória, o seu ser inalcançável, para de alguma forma se reconciliar com o mundo e reconciliar o mundo com ele. Tirando a sua capa, Jesus está falando: eu estou me tornando homem para os meus discípulos, para que de alguma forma eles conseguem ter comunhão comigo, para que de alguma forma eles conseguem ter uma amizade comigo. Tirar a sua capa significa, sabe, que ele se tornou homem, ele se esvaziou de si mesmo. Embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus como algo para ele, sabe, ser ciumento disso, mas se esvaziou, tirou a sua capa. Que capa é essa, meu irmão? É a capa que uma costureira daquela época fez para ele? Que capa é essa, meu irmão, que ele tirou? Vamos um pouquinho mais a fundo. Que capa é essa? A capa que ele está tirando, se você pensa um pouco mais comigo, é a mesma capa, é a mesma veste que cobria o trono na visão de Isaías. É a mesma veste branca como a neve em Apocalipse. É a mesma veste do filho predileto, como o José, o filho predileto de Jacó. Ele entregou as suas vestes, se tornando homem sem forma e sem beleza. Sem beleza para atrair os olhares, ele tirou a sua capa. Ele não teve medo de se tornar servo e ser humilhado. Ele está falando assim: eu sou tão seguro de que eu sou, que mesmo se eu tirar a capa, eu não deixo de ser eu. Sou tão seguro de que eu sou tão seguro que eu sou filho de Deus, sou tão seguro que eu sou primogênito dos irmãos, sou tão seguro que eu sou o caminho, a vida, eu sou a salvação, eu sou a porta, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, eu sou a chave, eu sou o princípio e o fim. Sou tão seguro que eu tiro a minha capa. Eu tiro a minha capa, eu não me apego a isso. Eu não me apego a isso. Eu tiro a minha capa de pastor. Eu tiro a minha capa de missionário. Eu tiro a minha capa de marido perfeito, porque não sou. Eu tiro. Mas o fato que eu tiro é porque eu estou demonstrando para você que sou tão seguro quem eu sou aos olhos de Deus, que tirar essa capa não faz de mim outra pessoa. Não faz de mim outra pessoa. Sabe, tirando a sua capa, aqui ele está lançando uma dinamite. Ele está falando: eu estou literalmente entregando tudo, tirando a minha capa para cobrir a sua nudez. Para cobrir aquilo que de alguma forma te envergonha diante de mim. Eu estou tirando a minha capa. Sabe, ele tirando a sua capa, nos oferece aqui um lugar na mesa com ele. Ele nos veste com justiça, com glória. Ele nos deu a veste do Filho para sentar à mesa com o Pai. Em outras palavras, nesse texto, tirando a sua capa, Jesus falou: eu não quero apenas que você sente comigo, mas que você seja como eu. Tirando a sua capa, ele está falando: eu entrego a minha identidade para que você assuma ela. O servo. Se você pode colocar aqui, não sei se você consegue, mas bem aqui, olha, tira esse cara daí. É colocar bem aqui, ó, servo de todos os irmãos. Servo de todos os irmãos. Esse servo que a Bíblia fala: eu sou o primeiro, mesmo sendo o primeiro, Isaías fala: eu estou com os últimos. Eu sou o primeiro que está com os últimos. Olha o que acontece quando a Bíblia fala que ele se ajoelha aos pés de Pedro. Começa a lavar os pés desse discípulo.
Mas por que Pedro está falando? Não, de jeito nenhum, Senhor. Você lavaram meus pés. Eu estou bem assim. Por que Pedro reclamou disso? Sabe por quê, meu irmão? Os pés não é apenas o lugar mais baixo do seu corpo, mas o lugar mais sujo da sua alma. Enquanto Jesus estava lá descendo, estava falando assim: eu desço até o fim da sua alma suja. É sem vergonha eu te limpo. Sem vergonha eu purifico você. A sua vergonha não me envergonha. Então deixa eu descer na profundidade de você mesmo, até o fim de você mesmo, embaixo da sua alma suja, e deixa eu te limpar. Mas isso é tão constrangedor que o Pedro, assim como talvez cada um de nós aqui, falaria: não, Jesus, é tão sujo isso que nem eu quero ver, nem eu quero olhar. Isso me faz vergonha demais. Como é que você pode fazer isso? Então, deixa eu ficar assim, está tudo bem. Deixa eu continuar aí na igreja. Deixa eu continuar a viver a minha vida acreditando nas suas promessas, orando, jejuando uma vez mais, está tudo bem. Por que ser tão radical, Jesus, comigo? Nesse amor. Por que esse amor precisa ser tão radical comigo? Por quê? É tanto amor que me constrange. É tanto amor que me faz sentir nu. E Jesus fala: se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Mas olha o que ele fala. Eu quero dar uma base nisso. Efésios capítulo 5, no versículo 25, 26, olha o que ele fala. Esse texto dá uma contextualizada ao que a gente está falando. Ele fala assim: maridos, agora peguei vocês. Eu também peguei. Maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificada ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Sabe como eu me imagino esse texto quando fala: ele fez isso e a purificou para torná-la santa para si mesmo, para apresentá-la a si mesmo? Eu me imagino assim: Jesus chegando e falando assim: está pronta? Aí você fala: pronta para quê? Dá sua mão. Aí ele começa a correr. Ele fala, enquanto corre, fala: hoje chegou o dia para eu te apresentar ao meu Pai. Porque eu te tornei pura. Porque eu te tornei santa. Então você hoje não me faz vergonha. E eu posso te apresentar ao meu Pai e falar: ô Pai, aqui está uma noiva purificada, lavada, que é digna de ser apresentada na tua presença. Eu sei que você não vai rejeitá-la. Esse é o motivo que Jesus amou até o fim esses discípulos, para apresentá-la para si mesmo. E continua. Aquilo que o Pedro não estava entendendo é que, lavando os seus pés, Jesus estava preparando uma igreja para um encontro. Jesus estava preparando a igreja para um casamento. O Pedro não estava entendendo isso, que não era apenas lavar os seus pés físicos, mas ele estava literalmente preparando a igreja para um encontro com ele mesmo,
para um casamento? Será que, como Pedro, somente porque a gente não entende as intenções de Deus, a gente não quer ser uma igreja que anda com Ele, só porque a gente muitas vezes está presos e ocupados nas nossas liturgias e costumes religiosos? A gente não quer, sabe? Essas coisas não podem de forma nenhuma continuar, meus irmãos, a serem as vestes que nos cobrem. Não podem. Liturgias, costumes religiosos não podem continuar a ser as nossas vestes, porque essas coisas não nos tornam uma igreja que tem comunhão com Ele. Pois a Bíblia fala que por meio da sua palavra, Ele lava a igreja. Então significa que Jesus, a palavra encarnada, estava lavando a sua igreja. Torná-la santa, para torná-la pura, para tornar o meu, seu coração puro. Aqui quando fala que Ele amou os discípulos até o fim, está falando de mim e de você. Sabe, a gente não pode. Porque se a gente quer ainda vestir essas vestes, a gente não entende que é uma igreja nua. O Pedro era uma igreja que Deus estava preparando para as núpcias. Uma igreja lavada e purificada. Era uma igreja com uma veste nova para poder de alguma forma ser encontrada santa. Sabe, quando Jesus ele vem para querer lavar os seus pés, Ele não vem para te julgar. Ele vem para te purificar. O arrependimento, meu irmão, faz parte da misericórdia de Deus. A gente tem a oportunidade de se arrepender, isso é fruto da sua misericórdia. Porque de alguma forma, a Bíblia fala em Romanos que Ele abandonou o mundo aos seus pecados. Isso significa que o mundo não tem mais uma sensibilidade interior de se arrepender, porque Deus deixou eles. Mas quando em você ainda sente a necessidade de alguma forma de vir na igreja, se arrepender, pedir desculpa, é porque você ainda está cheio da misericórdia de Deus, que ainda está rodeando você, e ainda está te chamando, e ainda não desistiu de você, e ainda te quer, e ainda te deseja, e ainda te ama. Quando alguém sente a necessidade de se arrepender, é literalmente Deus falando: eu ainda não te abandonei. Eu ainda não te abandonei. Olha o que fala, olha isso. E se você puder, pode levantar, por favor. Eu quero pedir o grupo de louvor de vir para cá. Sabe, eu acredito que Deus está literalmente escrevendo nos nossos corações uma nova aliança com Ele. É a aliança que Jesus faz com a gente. Ela não está baseada nas nossas boas promessas para Ele. A aliança que Ele está escrevendo no nosso coração, ela não está baseada nas nossas boas e positivas promessas para Ele. A aliança que hoje Deus está fazendo comigo e com você, ela está baseada nas promessas de Deus para você. Eu quero fazer uma pergunta. Quantas promessas você fez para Deus? Quantas promessas você cumpriu? Agora, quantas promessas Deus fez para você? E quantas delas Deus não cumpriu? Então a aliança que Deus faz com a gente é uma aliança que é a partir dele, não nossa. Não é uma aliança baseada nas nossas promessas evangélicas, que de alguma forma fala: Deus, a partir de agora eu vou mudar para sempre. A partir de agora eu vou ser diferente. A partir de agora eu vou orar mais. A partir de agora eu vou me comprometer mais. A partir de agora eu vou ler mais a Bíblia. Eu posso ouvir Jesus: Pedro,
você me ama. Então a aliança que Jesus faz comigo e com você é a partir das promessas dele para você, não das suas para ele. Não das suas para ele. Olha o que a Bíblia fala aqui em Apocalipse. Olha isso. Eu sinto que Deus está hoje seduzindo o coração de muitos. É nesse momento escrevendo com palavras de fogo no seu coração: eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo, pois eu desci no lugar mais baixo e sujo da sua alma e te amei até o fim. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Olha o que a Bíblia fala. Enquanto você vai ouvindo essas palavras que eu vou lendo, se sinta livre. Eu não vou fazer um apelo, mas se sinta livre de estar no seu lugar, de se ajoelhar, de levantar as suas mãos, de vir aqui no altar, de se entregar. Mas se sinta chamado por Deus mesmo a uma aliança. Há uma aliança que não depende das suas promessas para Ele, mas das suas promessas para você, que de alguma forma Ele conseguiu te amar até o fim. Te amar até o fim. E a Bíblia fala isso. Você diz, você, eu, nós dizemos: sou rico, é próspero, não preciso de coisa alguma. Mas essa pessoa não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Está nu. Muitas pessoas talvez aqui estão nu, completamente nu do amor de Deus. Nu. Não sabe o que significa ter a veste do amor de Deus que cobre a nudez delas, a vergonha dela, a vergonha dele. Então essas pessoas falam e acham que está tudo bem. Está tudo bem, não preciso de nada. Não preciso de nada, mas essas pessoas não percebem que estão nu. Eu o aconselho, então fala Deus, a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. É colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. E Jesus hoje está falando para você com essas palavras. Com essas palavras. Com essas palavras. Preste atenção. Preste atenção. Olha isso. Preste atenção. E o barulho que hoje você vai ouvir é esse. Preste atenção. Você que está prestando atenção, você que está com vergonha da sua nudez, você que está precisando desse Deus que de alguma forma te chamou até o fim, aqui a Bíblia fala: presta atenção, pois o barulho daqueles que prestam atenção às minhas palavras é esse. O barulho daqueles que prestam atenção é esse. E bate. Preste atenção, pois estou à porta e bato. Preste atenção, estou à porta e bato. Hoje, esse Jesus que de alguma forma conseguiu chegar até o fim da sua alma, do seu ser, da sua vergonha, da sua nudez, Ele hoje está aqui, batendo, falando: preste atenção, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. E o meu desejo é sentar contigo. O meu desejo é
entrar e jantar contigo. Preste atenção. Preste atenção. Talvez você está ouvindo faz tempo alguém batendo na porta do seu coração. Mas sabe o que está acontecendo com você? Que você por muito tempo tratou Deus como uma visita. Então você não abre a porta para uma visita de qualquer jeito. Então se você está nu, você fala: espera, espera, não entra, não entra. Mas quando é o seu marido que está batendo a porta, não importa qual é o jeito que você está em casa, você abre essa porta depressa e deixa ele entrar. E hoje Deus está falando: até quando você quer me ver apenas como uma visita na sua vida, achando que eu tenho vergonha da sua nudez? Abre essa porta. Abre essa porta. Eu quero entrar, sentar contigo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei juntos. Faremos uma refeição como amigos. Hoje Jesus está sentado aqui. Ele está batendo. Será que aqui existem amigos que não querem apenas sentar com Deus Todo-Poderoso, com Deus que cura, com Deus que salva, que atende a nossas orações? Mas será que aqui tem pessoas hoje que querem abrir essa porta para sentar apenas com o amigo deles? Como amigos. Eu sinto que tem pessoas que estão precisando ser cobertos pelo amor de Deus. Pessoas que precisam voltar para Ele. Você que é essa pessoa, por favor, eu te peço, vem aqui na frente. Vem aqui, sem vergonha da sua nudez. Sem vergonha da sua nudez, eu quero orar por você. Por favor, sem vergonha. Não espera que outra pessoa venha. Sai do seu lugar. Vem aqui. Venha. Pois Deus fala: eu estou à porta e bato. Eu bato porque quero sentar contigo, como um amigo, como um amante, como um marido, como um esposo, como alguém que te ama, que te olha, que te deseja, que te cobre. Hoje Deus fala: bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta ao lugar onde eu nunca fui embora. Pois eu estou à porta e bato. Presta atenção, ouça as minhas palavras. Hoje é o dia de você comemorar esse amor que nunca mudou, esse amor que até o fim te amou. A Bíblia fala que aqueles homens, o motivo daqueles homens ter fé nas promessas de Deus não é porque eram os homens perfeitos, porque eles mesmos duvidaram das promessas de Deus, como eu e você. Mas a Bíblia fala que o que move a nossa fé é o amor. Não é o meu amor para Ele. O que move a minha fé é o amor dEle para mim. É saber quanto Ele me ama que move a minha fé. É saber quanto Ele me ama que move a minha oração. E hoje Deus está chamando os seus amigos. É falando: meu amigo, vem aqui. Vem aqui, deixa eu lavar os seus pés hoje. Deixa eu te servir. Deixa eu te amar. Deixa eu te cobrir hoje. Eu não estou aqui para julgar a sua nudez. Eu estou aqui para cobri-la. 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 Eu estou aqui para lavar, purificar. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus.
beijos de Deus te cubram, meu irmão, hoje. Que como um bálsamo agora sejam sobre você. Espírito Santo de Deus.